A venda de publicidade direta é um outro meio de conseguir rentabilizar o seu site. Não é o mesmo modelo de negócios que a gente está falando aqui, que no nosso caso é o marketing de afiliados, mas também se encaixa muito bem, porque para que você possa vender publicidade, tudo que a gente já viu, que a gente vai ver ainda, se encaixa perfeitamente. Claro que, como eu disse, é um outro modelo de negócio e você precisa entender como trabalhar com esse formato. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu site precisa de algumas características para poder vender a publicidade direta. Eu posso destacar algumas delas, como por exemplo, qual a quantidade de tráfego do seu site. Vender publicidade num blog com 300 a 400 visitas por dia é completamente irrelevante para o anunciante, exceto se for um nicho de mercado muito específico em que não exista concorrência e nem muitas pessoas interessadas, o que é bem difícil. Então, com poucas visitas, primeira coisa, você não vai conseguir vender, e se conseguir vender, vai ter que ser um valor muito baixo, e mesmo assim, o seu anunciante provavelmente não vai voltar a anunciar com você, porque ele não vai ter retorno nenhum. Então, o interessante é não, se você tiver com poucas visitas, nem pensar em vender publicidade. Se você pretende vender publicidade direta no seu site, considere fazer quando você atingir no mínimo aí 1.000 a 2.000 visitas únicas por dia. Dessa forma você vai dar algum retorno para os seus anunciantes e vai manter sempre eles satisfeitos, querendo renovar com você o investimento nos anúncios, né? Além, é claro, de poder cobrar valores realmente que vão valer a pena para você. Partindo do mesmo princípio da quantidade de tráfego, você precisa ter um número também de page views, bacana. Só lembrando que essa parte de análise de site a gente vai ver depois, tá? Aí você vai entender o que é page views, mas basicamente page views é o número de páginas que são visualizadas no seu site. Muitos anunciantes procuram blogs com muitos page views, tá? Como eu disse, o page view significa que os anúncios do seu anunciante eles vão ter muitas impressões no seu site. Consequentemente, vão ter mais cliques, gerando um ROI ou um retorno sobre investimento bastante positivo. O ideal no blog é ter pelo menos 2 page views por cada visitante em média, o que significa que se você tiver 120.000 visitas únicas por mês, tá? Você vai estar gerando pelo menos 240.000 page views. Se você tiver um valor abaixo de 2 páginas visualizadas por visita, provavelmente significa que as suas estratégias de ligação interna, seus links de ligação interna, aquilo que a gente já falou de colocar aqui na categorias, colocar os links mais lidos aqui do lado, os últimos artigos, aquele de colocar também posts relacionados aqui no final, a mesma linkagem dentro do artigo, não estão funcionando bem, ou o seu conteúdo não está bom, porque a pessoa chega no seu site, dá uma olhadinha e vai embora, o que não é interessante nem para você nem para o anunciante. Outro ponto importante é que a quantidade de inscritos no seu site também é um benefício que você pode mostrar para o seu anunciante, para poder cobrar até um pouco mais caro. Vou explicar melhor. Os assinantes, eles podem tanto ser, assinantes que eu falei, eles podem ser na sua lista de e-mail, no seu feed de notícias, pode ser seus seguidores no Twitter, pode ser sua página de fãs no Facebook, ou seja, todos os inscritos que você tem nos seus canais de mídia ou nas suas listas de e-mail. Então, se você tiver 10.000 pessoas na sua lista de e-mails, tiver 2.000 nos seus feeds, 7.000 fãs no Facebook, 1.000 seguidores no Twitter, toda vez que você publica um novo artigo, você atinge um monte de gente instantaneamente, porque você vai avisar para sua lista, vai mandar um e-mail para sua lista que você tem um novo artigo, o seu feed é automático, quem se inscreveu no seu feed vai receber automaticamente o que você postou um novo conteúdo. O Facebook e o Twitter também vão estar automáticos, porque a gente ligou lá no Hootsuite, então cada vez que postar um conteúdo no site, automaticamente ele é postado no Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, onde você ligou lá. Com isso você garante que milhares de usuários eles vão receber essas novidades no seu site. Com isso, um artigo patrocinado, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco o que é, ele pode ser muito valorizado perante o seu anunciante. Você vai poder cobrar muito mais por ele, por esse benefício de ter muitos inscritos no seu site. Se você não tem uma base de assinantes boa, acima de 3.000, por exemplo, você vai ter mais dificuldades em vender esse tipo de artigo patrocinado. Principalmente porque os usuários que são inscritos, eles são aqueles que melhor convertem nos anúncios patrocinados. E se é uma publicidade feita no seu site
não dá resultado nenhum, aquele anunciante ele não vai anunciar mais. Então, quando você vincular uma publicidade direta de algum anunciante no seu site, você quer que aquela publicidade dê resultado para o anunciante, porque ele vai voltar a anunciar com você. Você vai poder até cobrar um pouquinho mais caro com o tempo. Então, é legal que você tome atitudes para que a publicidade que você integrar no seu site, ela seja relevante para o anunciante. Então, focar sempre em iniciar a venda de publicidade direta quando você tiver um bom número de visitantes, de tráfego, e também uma quantidade boa de assinantes nos seus canais, nas suas mídias que você está trabalhando. Quanto aos formatos que você pode vender no seu site, existe muita coisa que você pode vender de publicidade aqui no seu site. Inclusive, depois eu vou mostrar algumas ideias aqui e você vai poder daí ter algumas ideias de como vender. Mas vamos começar falando sobre banners, tá? Um dos formatos mais procurados que a gente tem hoje é o banner de cabeçalho, esse que fica aqui em cima, que é aquele mesmo que eu falei antes na aula, que eu vou falar ainda na aula sobre AdSense, que é de 728 por 90. Ele fica aqui em cima e ele vai aparecer em todas as suas páginas. Esse aqui é um tipo de anúncio que você pode cobrar um bom preço por ele, porque ele tem um retorno muito bom. Tá? Esse tipo aqui ele aparece em todas as páginas e ele é bem visualizado pelos visitantes. Um outro formato também muito buscado é o formato dentro dos artigos. É aquele mesmo formato que eu já comentei antes. Ele fica alinhado, que nem aqui do AdSense, que ele fica alinhado na esquerda do seu conteúdo, tá? Ele fica aqui na esquerda do conteúdo e esse tipo de anúncio ele recebe a maior quantidade de cliques e também visualizações dentro do seu site. Por isso que você pode cobrar um valor elevado por ele. O tamanho desse banner aqui ele vai variar muito de acordo com o que se encaixar melhor, né, no seu tema, que vai depender. Entre os tamanhos padrões que a gente tem aí, podem ser tamanhos com 336 de largura por 280, podem ser 300 por 250 ou 250 por 250. Isso vai depender do tamanho aqui do seu bloco de conteúdo e qual que vai se encaixar melhor aqui dentro do artigo. Se for um bloco muito estreitinho de conteúdo, você vai ter que pegar um banner um pouquinho menor. Se for um bloco maior de conteúdo, se o site for mais largo, você pode usar um banner um pouco maior. Depois você pode comercializar também um espaço aqui no meio do conteúdo, tá? Esse banner ele pode ser um banner com os mesmos tamanhos que eu falei acima, alinhado tanto na esquerda quanto na direita, ou ainda você pode fazer um banner maior, que seja o tamanho completo da sua área de post, né? Você pode ser um banner aqui, você pode vender um valor diferenciado, onde você, por exemplo, aqui onde tem esse coisa que eu botei aqui, que eu esqueci de tirar, você poderia vir colocar um banner que fosse daqui, tá? Até aqui, um tamanho completo, e vender um valor diferenciado por um banner assim, você pode cobrar até um valor mais caro por ele ser grande. A gente vai ver depois, no próximo módulo, como que faz esses banners e como que coloca eles assim no meio do post, como que mede esse tamanho aqui, uma série de detalhes ali, tá? Esse aqui, no meio do artigo, ele é um lugar muito bom, porque ele tem um retorno muito bom para o anunciante, porque o seu usuário vai vir no seu site para ler o seu conteúdo, e aí ele vai dar de cara com o banner ali, vai ter uma boa visualização. Depois a gente pode também querer vender um espaço no final dos artigos, tá? Esse espaço aqui, ele segue o mesmo modelo que eu falei acima, 336 por 280, ou 300 por 250, ou 250 por 250. De novo, depende do tamanho do seu site. E também você pode querer vender um espaço como esse aqui, ó, tá? Esse aqui. Esse vídeo aqui, você está vendo que ele tem alguns banners aqui já colocados, é porque eu estou gravando ele depois dos vídeos de monetização. É um vídeo novo que eu estou regravando, por isso que já tem isso aqui. Você vai ver como que faz isso aqui e coloca esses anúncios aqui. Você vai ver nos próximos módulos, tá? Então não se assusta que isso aqui já está aqui, né? Eu sei que a gente não criou isso aqui nessa aula, você ainda não criou isso aqui ainda mais, é que eu estou gravando esse vídeo depois, por isso que ele já está aqui, tá? Mas então, como eu ia dizendo, você pode colocar então os mesmos tamanhos que eu falei antes, aqui na esquerda ou na direita, ou mesmo um grande como esse aqui no final. Também funciona muito bem. A barra lateral do seu site também pode ser um ótimo lugar para comercializar banners. Também é bem simples quanto ao tamanho, você vai ter que medir, a gente vai ver isso depois, como é que mede aqui, ver o tamanho que ela tem. E aí você vai vender esse banner no tamanho que a sua barra aqui ela disponibiliza, tá? Tem alguns blogueiros também que gostam de vender alguns banners que são pequenos, que são aqueles banners de 125 pixels por 125 pixels, são bem quadradinhos e pequenos, quase cabe dois aqui um do lado do outro. Só que esse tipo de
de banner, ele quase não dá nenhum resultado para os anunciantes. Então eu não trabalho com esses banners pequenos assim, eu deixo eles de lado. Mas em vários sites você vai ver esses bannerzinhos pequenos assim. Agora uma coisa, você tem que prestar muita atenção na colocação de banners, não colocar todos os espaços para banners que não tem anunciante. Isso a gente vê muito em sites que vendem publicidade direta. Você vê que ele vende um espaço aqui, tá? Ele vende um espaço aqui no meio, ele vende um espaço no final, e ele vende os espaços aqui na barra lateral. E ele não tem nenhum anunciante, ele coloca aqui uma imagem padrão assim, anuncia aqui. Depois outra aqui no meio, anuncia aqui. Depois outra aqui, anuncia aqui. Depois mais 3 espaços que ele vende aqui na barra lateral, anuncia aqui, anuncia aqui, anuncia aqui. Porque ele não tem nenhum anunciante. Isso não é bom você fazer, você não pode fazer isso, porque isso vai mostrar para as empresas que você não está conseguindo vender anúncio, e a empresa vai automaticamente achar que o seu site não dá nenhum resultado. Então o que você faz? Você quer vender anunciantes, a gente vai falar depois sobre como vender publicidade, mas se eu colocar um link ali em cima na sua barra de navegação ou aqui do lado para anuncie aqui, alguma coisa assim. Na barra lateral você vai colocar um banner apenas, você vai preencher um outro espaço que você tiver de banners, como aqui, no meio e no final, com produtos de afiliados, como do Hotmart, por exemplo, e colocar um banner aqui na lateral com anuncie aqui, tá? Para não passar a impressão que o seu site está implorando aí por um anunciante que não está ganhando dinheiro nenhum. Então, cuidado com colocação de banners para nunca encher seu site quando ele não tiver anunciante com anuncie aqui. Tá? Muita gente faz isso, mas é errado, a forma de trabalhar é errada. Isso gera desconfiança perante a empresa. Você também pode vender publicidade nos canais de mídias sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, postagens lá, né? Também vender publicações na sua lista de e-mail. Um outro formato também que funciona muito bem são artigos patrocinados. Você não precisa vender apenas os banners no seu site ou os canais de mídias sociais. Você pode também vender artigos que falem sobre a empresa, ou os produtos ou algum serviço específico, que é uma ótima opção quando o anunciante tem produtos e serviços que são relacionados com o assunto do seu blog. Esse tipo de conteúdo ele é chamado de artigo patrocinado, quando uma empresa paga para você escrever, ou eles mesmos te mandam um artigo falando bem do produto deles e você posta no seu site. Isso é chamado de artigo patrocinado ou public editorial, tanto faz. A minha dica, se você for vender algum tipo desses artigos, é que no final do artigo você coloca alguma coisa, alguma frase, alguma informação dizendo que aquele artigo ele é um artigo patrocinado, tá? Para deixar os seus leitores mais fiéis, sabendo que seria um artigo patrocinado que talvez não represente exatamente a sua ideia. Um outro ponto bastante importante também na hora de vender anúncios é a contextualização com o conteúdo. Se você, já falei isso várias vezes também no vídeo sobre rede de afiliados, mas se você estiver comercializando anúncios que não tem contextualização com os assuntos aqui do seu site, ou seja, que não são relacionados com o seu conteúdo, com o seu nicho, você vai afastar potenciais anunciantes, porque os anúncios que vão estar aqui não vão ter nada a ver com o seu conteúdo, e também, claro, os seus leitores. Então é extremamente importante que você seja mais rígido na aprovação dos anúncios que você coloca no seu site, para que você venda apenas para empresas que são relacionadas com o seu assunto, tá? Porque o seu objetivo, mesmo que o seu objetivo seja ganhar dinheiro vendendo anúncio, evitar comercializar sobre produtos que não tem nada a ver com o seu nicho. E essa mesma regra da contextualização, você tem que aplicar ele para vender qualquer tipo de anúncio, como, por exemplo, os artigos patrocinados ou postagens nas mídias sociais. É importante que você não comercialize esses anúncios para empresas que não tenham, ou para profissionais, né, que não sejam da sua mesmo nicho, mesma área, ou que não tenham nenhum tipo de produto que são relacionados com o tipo de audiência do seu site. Caso você faça, você vai poder ganhar 100 ou 200 reais com a venda de um anúncio, um banner, um artigo, mas a longo prazo você vai perder muitos leitores por causa desse tipo de prática, que vão ver aqueles posts no seu site e vão pensar, nossa, mas isso não tem nada a ver com o que eu quero ver nesse site. Vão acabar deixando de ler o seu conteúdo. E você vai perder muito mais do que vai ganhar. A contextualização é muito importante. Na verdade, muito mais importante que o dinheiro que você ganha em cada anúncio. Então, nunca se esqueça que, embora o seu objetivo é ganhar dinheiro, seus anúncios deverão sempre, seus usuários deverão sempre vir em primeiro lugar, tá bom? Agora vamos falar
em como conseguir novos anunciantes, como que você vai encontrar empresas ou profissionais que vão anunciar no seu site. Que é bem simples. Ou você entra em contato com eles, ou eles entram em contato com você. Se você conseguir que o seu blog esteja constantemente em crescimento, você vai naturalmente atrair novos anunciantes. Você vai gerar mais vendas e maior concorrência pelos espaços. No entanto, se o seu blog está estagnado, você vai ter que procurar por novos anunciantes e em outros sites e blogs. Talvez considerar fazer uma abordagem no sentido de vender anúncios a essas empresas mesmo, chegar a procurar empresas do seu nicho e oferecer espaços publicitários para você vender. Tá? Normalmente, um blog atrai de forma orgânica anunciantes que vão gerar interesse porque eles são os próprios leitores do seu blog. Por exemplo, muitas empresas do nicho que você está trabalhando, elas pesquisam no Google sobre o assunto do produto delas, então acabam encontrando o seu site e entram em contato com você para anunciar nele. É o que realmente eu faço quando eu quero anunciar meus produtos em outros sites. Eu pesquiso por blogs do meu nicho e entro em contato para ver como é que é para divulgar meus conteúdos no site deles. Mais ou menos isso é o que acontece, tá? Uma outra ideia também é que você pode utilizar suas mídias sociais, Facebook, por exemplo, para oferecer promoções de anúncios e tal. E aí, se tiver alguém lá, vai ver, né? Vai ver que você está promovendo e vai entrar em contato com você para fazer um anúncio no seu site. Quando você atingir um determinado status no seu site, empresas e profissionais da sua área certamente vão vir te procurar para publicar anúncios no seu site, tá? Uma dica também é que você precisa ter uma página de publicidade muito boa, tá? Ela é fundamental para que o sucesso da sua comercialização de anúncios ela tenha uma qualidade. E a melhor forma de você conseguir atrair esses anunciantes para o seu site é apresentar dados, estatísticas do seu site e também os benefícios de anunciar nele. Apresentar mapas de localização, aonde você vende os anúncios, formas de pagamento, valores também detalhados. É interessante você fazer isso. Por exemplo, aqui a página de publicidade da Escola Dinheiro, que é bem legal. Ó. Ele dá aqui a introdução, dá estatísticas, fala a tabela de preços, ele mostra muito claramente aqui, inclusive o número de visualizações. Depois, se você clicar aqui, ele mostra aonde que é esse anúncio aqui e quando que tem disponível para anunciar, quantos tem para anunciar. E aqui mostra mais estatísticas, você pode entrar em contato. Então, ter uma página de publicidade bem completa é bem legal, também para conseguir vender publicidade. Uma outra ideia também é disponibilizar um Media Kit para download. O Media Kit é um arquivo em PDF, tá? Ou uma apresentação do PowerPoint, onde você você explica de forma detalhada os detalhes e estatísticas do seu site, como também as opções, para anunciar formas de contato, valores, coisas prêmios que você ganhou, quem já anunciou com você, entre várias outras informações, como é o exemplo aqui do Media Kit do Jovem Nerd, por exemplo. Olha só, ele mostra todos os dados aqui, inclusive faixa etária, classe social, ele mostra tudo aqui nesse Media Kit. Esse Media Kit, esse arquivo em PDF, que é o exemplo aqui, ele pode ser disponibilizado para download do seu site, para quem quiser baixar e olhar, ou apenas, isso vai acontecer apenas você coloca um link lá na sua barra de menus, com o título Media Kit, quando alguém clicar ali, faz o download desse arquivo aqui. Ou se sua estratégia é realmente vender publicidade direta, você pode pedir para quem quer baixar esse Media Kit, deixar o nome e o e-mail, você coloca esse nome e esse e-mail numa lista de possíveis anunciantes e depois começa a entrar em contato com eles, fazendo um acompanhamento, como a gente já viu, de e-mail marketing, oferecendo promoções de anúncios. É uma forma que pode multiplicar os anunciantes do seu site. Você vai oferecer promoções, novos locais de anúncios, você vai ser lembrado pelos seus anunciantes. É uma forma extra também, tá? Ainda tem a página de contato, que você pode simplesmente colocar lá, quero anunciar no site, então clica aqui, aí abre uma página de contato para a empresa colocar nome, e-mail, endereço do site e uma mensagem para você. Forma mais simples também. Ou então você pode pedir, no caso de pedir um nome e um e-mail, e aí mandar um e-mail, como é esse exemplo aqui que eu tenho no meu e-mail, do Dicas de Treino, que é um site que eu entrei em contato para fazer um anúncio de um produto que eu trabalho na minha empresa. E eles me mandaram daí um e-mail,
com as informações aqui de quantos visitas tem mensalmente, os dados aqui do Analytics, aqui outros dados técnicos também, a posição e o tamanho dos anúncios, tá? Aqui também a posição deles, como valores também. Então isso também funciona, mandar um e-mail. Você pede um e-mail, você clica lá em anuncie no site, ele vai pedir o seu nome e seu e-mail, você coloca o nome e e-mail lá, ele te manda esse e-mail aqui com as informações. Também funciona, tá? Tanto na página de publicidade que eu falei antes, no Media Kit ou no e-mail, você precisa ter dados, informações completas sobre o seu site, tá? Estatísticas, locais dos anúncios, valores, opções de pagamento, formas de efetivar uma compra de um anúncio, contato com você. Claro, não esqueça também de como dizer claramente nessa página, nesse e-mail ou nesse Media Kit, como que a pessoa faz para efetivar realmente um anúncio, tá? Você tem que colocar alguma coisa como clique aqui para anunciar agora, uma coisa assim, tá? Muita gente não coloca, eu já baixei alguns Media Kits, inclusive quando estava fazendo a pesquisa para gravar esse vídeo, eu baixei alguns aqui que nem sequer o contato tinha para a pessoa poder entrar em contato e pedir um anúncio para o site. Então, ficar ligado nessa parte aí também, tá? Ter sempre um banner aqui na sua barra lateral também com o título anuncie aqui também. Isso pode parecer muito simples, mas muitos não fazem isso, tá? E você precisa informar para as empresas que você quer vender publicidade. As empresas não vão adivinhar. Poucas vão entrar em contato com você para perguntar. Você tem que informar, tem que botar um banner aqui, olha, clique aqui para anunciar nosso site, né? Um link que seja, mas tem que informar para ela que você vende, para a empresa que você vende, para empresas ou anunciantes, profissionais, o que for, que você vende publicidade no seu site. Tem que deixar isso bem claro. Você também tem que criar uma página sobre no seu site, tá? Criar uma página sobre que tenha boa qualidade também. Ela é fundamental para essa estratégia. A importância de uma página sobre, né, nessa estratégia de vender publicidade é quase que tão importante quanto a própria página de publicidade. Tendo em conta que a página sobre é aquela que vai transmitir, né, para os seus leitores e potenciais anunciantes uma visão interessante e realista de quem você é como profissional. É essencial também que essa página seja o mais completa possível. Você vai ter que explicar quem você é, como eu disse, quais os objetivos do seu blog, por que você escreve sobre tais conteúdos, tais assuntos, quais as razões pelas quais você considera que os seus conteúdos têm qualidade, entre outros. Criar uma página bem bacana falando sobre você e sobre o site e as razões que você está escrevendo sobre esse assunto, e também formas de contato para que eles entrem em contato com você. É uma página bastante buscada também por anunciantes e por empresas. Quanto a quanto cobrar por um anúncio, aí fica difícil de responder isso assim num vídeo. Vai depender muito do seu nicho que você está trabalhando, vários fatores. Em média, você pode cobrar aí se você tiver 1.000 visitantes por dia, você cobra aí uns R$80 por um banner por 30 dias ou R$90 por um artigo. Se você tiver 2.000 visitas, cobra uns 110 por banner, 120 por artigo. É o que eu costumo usar nos meus sites. Se você tiver 5.000 visitantes por dia, dá para cobrar uns R$250 por um banner e 275 por um artigo patrocinado. É os preços que eu praticamente trabalho em alguns sites que eu vendo publicidade direta. Claro que esse nunca foi, eu acredito que nunca vai ser o foco principal dos meus sites, mas como eu faço alguns testes, sempre testando novas frentes para monetizar os meus conteúdos, meus sites, eu também já tentei usar essa forma de publicidade direta, tá? Quanto às informações quanto às formas de pagamento, você tem que realmente usar o PayPal e o PagSeguro, tá? É o que eu aconselho, não tem por que se preocupar. Você vai conseguir atingir o mercado nacional com o PagSeguro e internacional com o PayPal. A integração aqui é bem simples, você se cadastra nas plataformas, a gente já viu isso antes, e procura lá dentro do PagSeguro, do PayPal, um link com integração, integre no seu site, alguma coisa assim. Aí só copiar o código e colocar no seu site, colocar o valor lá no próprio PagSeguro, você coloca o valor e coloca o código no seu site e pronto, ele cria um botãozinho lá que o anunciante pode clicar e fazer o pagamento para você do valor daquele anúncio, tá? Bem simples, bem tranquilo. Então, essa é uma outra forma de rentabilizar os seus projetos. É claro que você precisa avaliar tudo, tá? Por exemplo, se em um mês um banner do Hotmart que no seu conteúdo, aqui dentro do seu artigo, por exemplo, deixa eu abrir um aqui, um banner do Hotmart, que aqui dentro, por exemplo, ele te rendeu R$1.000, não é vantajoso você trocar esse banner aqui e colocar e vender uma publicidade por R$500 por mês. Não é vantajoso para você, tá?
tudo tem que ser analisado. Você precisa sempre fazer testes, ter análise de como que tá os seus ganhos com cada parte do seu site, e aí testar novas frentes para ver o que dá mais resultado para você. Por isso que no próximo módulo eu vou te ensinar a como integrar os anúncios, os banners no seu site, sempre usando plugins que vão medir para nós exatamente o que está acontecendo com cada um deles. E aí você vai conseguir ter certeza se você deve ou não substituir um banner do AdSense por um do Hotmart, ou trocar um do Hotmart para uma venda de publicidade direta, ou trocar um banner do AdSense por uma rede de afiliados. Tudo isso, com o tempo, você vai analisar de acordo com o seu nicho e entender o que é melhor para cada um dos seus projetos, tá? E aí, o que você achou de vender publicidade direta? Muito interessante você colocar a sua opinião aqui abaixo do vídeo, deixar um comentário e compartilhar comigo e com os colegas também qual que é a sua opinião na venda de publicidade direta no site, ok? Espero a sua opinião então, até mais.